Graça e paz, amém. Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. Quem está cansado aí? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Uau. É incrível isso que Deus está fazendo aqui. Quem esteve ontem aí? Amém. Como é que foi? Glória a Deus. Sabe, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é um pouco difícil, é Jofler Atos. Na verdade, meu nome ia ser só Atos, mas daí meu pai e minha mãe inventou um Jofler, que eu pergunto para eles, nem eles sabem explicar de onde que veio. Mas, amém. Eu sou filho de pastores. Meus pais, atualmente, eles são pastores missionários. Eles estão em outra cidade. E mês que vem, agora em dezembro, eles vão mudar de cidade, vão dirigir uma nova igreja. E assim é a nossa vida. Eu cresci nesse lar. Graças a Deus cresci num lar cristão. E talvez você pense, talvez você que não nasceu num lar cristão, você talvez pense que não tem oportunidades. Talvez você pense que Deus, por que eu nasci num lar que não era cristão? Ou por que o Senhor permite certas coisas acontecer na minha vida? Sabe, eu quero te dizer que tudo o que você passa é exatamente como Deus queria que você passasse. Não é um pouco nem mais, nem um pouco nem menos. Paulo, ele diz aos Coríntios que Deus, ele não nos dá uma aprovação maior do que aquilo que nós possamos suportar. Então eu sou filho de pastores. Para quem me conhece há algum tempo já, Gabriel acho que viu algumas vezes, eu era baterista. Na verdade, eu cresci na música. Meu pai tinha um ministério de louvor, e eu fui baterista durante muitos anos, até 2017 mais ou menos. Deus, ele começou a liberar algumas palavras no meu coração. Ele começou a usar pessoas para falar comigo. Eu comecei a entender que, na verdade, o propósito de Deus, por mais que eu servisse na bateria, Ele queria me levar para um novo nível. Só que eu olhava para mim, eu olhava para minha capacidade. E talvez você que esteja aí, que quando alguém fala, pega esse microfone aqui, você fica tremendo, você fala, não quero. Às vezes quem quer falar, você se esconde. Ou talvez você até tenha vontade de falar, mas daí você pega o microfone e parece que as palavras saem tudo da mente. Eu te entendo, eu era assim. Na verdade, quando eu comecei, eu ganhava algumas oportunidades na igreja. Eu nasci num lar da Assembleia. Então a gente tinha oportunidades, né, nos cultos. Daí eu pegava o microfone e não sabia como falar, o que falar. E Deus, ele começou a usar pessoas para falar comigo. Eu olhava para o meu estado atual e falava, Senhor, mas como? Como alguém como eu, que não consigo falar 5 minutos lá na frente, você, o ministro da palavra, como o Senhor está dizendo que eu vou ser? Mas no ano de 2018, exatamente o ano passado, eu ministrei pela primeira vez, e desde então as coisas começaram a acontecer. E tudo que tem acontecido na minha vida, eu olho para trás e só me resta um sentimento, que é gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez. Sabe, o Senhor, ele é bom em todo tempo o Senhor é bom. Não importa a situação que você esteja passando, o Senhor, ele continua sendo bom. E a grande verdade é que a bondade de Deus, ela nos leva, ela nos constrange, ela nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus, quando nós nos deparamos com essa bondade, nós somos automaticamente movidos a ter uma mudança de vida. Então eu acredito que você, desde ontem, esteve recebendo palavras aqui, palavras de direcionamento. E o que é mais importante, é aquilo que foi tratado na reunião que nós tivemos e foi falado hoje também. Não só fique em palavras aqui, que você receba algo dos céus, mas que você transforme tudo isso que você recebeu em ações práticas lá fora. É isso, é esse o objetivo. Uma conferência não tem outro objetivo a não ser te equipar, te preparar para que você possa usar essas ferramentas lá fora. E quando a Carol me fez o convite, o texto eu achei fantástico, Mateus 11, 5. Quem aí sabe? Vamos lá. Qual que é o tema da conferência? Qual que é o texto? Vamos lá, gente. Alguém abre a Bíblia aí, Mateus 11, 5. Um corajoso de Deus.
Amém? Alguém encontrou? Aleluia. Você pode dizer um amém por essa palavra? Sabe, quando eu olhei para esse texto, quando a Carol apresentou o tema da conferência, eu li isso. Me fez entender que isso está disponível também nos nossos dias. Isso que Jesus falou, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Isso está disponível nos nossos dias. Deixa eu te contar algo que a gente viveu alguns dias atrás. A gente também teve uma conferência e é engraçado que o nome da conferência foi Deeper, que é mais profundo, e falava sobre águas também. Então eu vi que tinha uma conexão entre o que a gente viveu lá na Igreja Batista com o que vocês estão vivendo aqui, como o que nós vamos viver nos próximos dias. É o mesmo mover, é o mesmo Espírito, que testifica no Espírito do pastor Bibiano, que testifica na Carol, que testifica no Lucas, que testifica no Gabriel, e enfim, todos aqueles que estão conectados no mesmo Espírito, eles recebem essa revelação do Senhor. Então a gente passou por um dia inteiro ali de conferência e beleza, depois que acabou a gente foi lá para o Brasolas, daí armou as mesas como a gente sempre faz de costume. Você vai falar, você vai testificar nas outras conferências semana que vem também, onde Deus nos mostrou chuva. Só para testificar, semana que vem também na nossa conferência de jovens, o tema é pureza. E aquilo que Deus colocou no coração das pessoas, de várias pessoas, é que havia uma chuva sendo derramada. E essa chuva vinha para limpar o coração das pessoas e para trazer pureza. Então, como ele falou agora, realmente há uma conexão e eu sinto que Deus está testificando isso na nossa cidade. Amém? Aleluia. Isso é incrível. Então a gente armou as mesas ali, sentou. E tem um rapaz que a gente ganhou ele para Cristo através de um passeio que a gente foi dar no shopping. A gente entrou na loja da Renner e a gente era uns 20 assim. E você sabe como é que é crente no shopping, né? Então a galera começou a colocar chapéu, óculos, camisa, e falou: ó o chapéu, ó o óculos, ó a camisa. Daí a gente encontrou um rapaz no provador, assim, ele trabalhando lá. Daí a galera foi, já abordou ele, né? Falou como é que é seu nome, sua identidade, seu CPF, onde você mora, o que você faz. Aí ele falou: não, meu nome é Pedro. Aí ele falou: não, o que você faz, Pedro? Não, eu trabalho aqui, eu vim de Alagoas, eu estou passando, estou numa nova etapa aqui em Rio Verde. Aí a galera: que massa, não, a gente é da igreja. Ele falou: da igreja? Eu falei: a gente é da igreja, a gente é crente. Aí ele falou: mas crente anda de jeito? Crente desse jeito? Ué, como assim? Qual que é a sua visão sobre crente? Não, crente terno, né, gravata, aquela... Aí, enfim, a galera pegou o telefone dele e a gente convidou ele para a igreja, ele foi e a gente começou a discipular a vida dele. E por ele se tornar mais próximo a mim, então eu comecei a fazer um discipulado na vida dele. E a gente, então, acabou a conferência, sentou na mesa e ele sentou do meu lado. Daí ele falou: cara, meu ombro está doendo demais. Eu falei: o que aconteceu? Eu falei: não, há uns 3 anos atrás eu tive um acidente, eu caí e desde então meu ombro ele não melhorou. E eu preciso fazer uns exames porque está doendo demais, eu não estou conseguindo nem trabalhar direito. Daí ele só fazia um movimento assim, só abria até metade. Aí esperei o garçom fazer os pedidos. E no meu coração só tinha uma coisa: você sabe o que tem que fazer, né? Então eu falei: Pedro, aonde que está doendo? Ele falou: não, aqui. Falei: então vamos orar. Coloquei a minha mão sobre o ombro dele e a gente começou a orar. Eu comecei a orar: Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do Pedro e te apresento o Pedro. Pai, eu peço que o Senhor repreenda toda enfermidade, enfim, ombro, músculo, volte para o lugar, cartilagem, volte para o lugar, em nome de Jesus. E no que eu estava orando com a mão no ombro, eu comecei a sentir o ombro dele mexendo na minha mão. Então eu comecei a orar e em nome de Jesus, agora, amém. Quando eu terminei de orar, eu falei: ei, vê como é que tá. Ele só conseguia fazer assim. Aí no que ele fez esse movimento assim, ele já abriu um sorriso e falou: cara, que é isso, que incrível.
Eu falei, como é que tá? Falou, melhorou, não conseguia nem fazer isso. Falei, mas não, vê se realmente passou tudo. Falou, não, passou, só tá doendo um pouquinho aqui. Falei, então vamos orar de novo. Falei, Pai, em nome de Jesus, agora declaramos a cura 70%, 80%, 100%, amém, em nome de Jesus. Eita. E eu pedi para ele, falei, vê de novo, confere como é que está. Aí ele mexeu, não achou dor nenhuma. Ele veio me dar um abraço e agradeceu. Sabe? E depois eu perguntei durante a semana, falei, mano, como é que tá o braço? Ele falou, cara, eu não estou sentindo mais nada. Sabe, eu acredito que foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para as coisas que parecem óbvias para a gente, é tão óbvio. Alguém vira para você e fala, cara, eu estou com a dor. Cara, eu estou com um câncer, eu estou com uma doença. Parece que é tão óbvio. A única coisa que a gente tem que fazer é orar. Por que que a gente faz outras coisas no lugar daquilo que a gente foi criado e nasceu para fazer e foi designado por Jesus? Que é orar pelos enfermos, expulsar demônios. Nós fomos chamados para isso. E através disso a glória de Deus é manifestada em nossas vidas. Amém? Então nós vamos entrar agora na palavra. E eu confesso que ontem eu sentei para revisar tudo o que ia falar. Estava com tudo pronto. E a gente chegou do seminário de teologia, eu sentei e falei, agora eu vou revisar tudo. Quando eu peguei a Bíblia, tudo começou a mudar. O texto era o mesmo, a passagem é a mesma. Mas tudo começou a mudar. Ia falar em Ezequiel 47. Quantos aí conhecem Ezequiel 47? Que é sobre os níveis do rio que fluía da porta do templo até a entrada da cidade. Um rio que nascia dentro do templo. E por onde esse rio passava, ele gerava vida. E ele então desaguava no Mar Morto, que é um mar completamente sem vida. Porque muitos rios desaguam nele. E o seu nível de sal é tão grande que nenhum peixe, nenhuma vida consegue suportar. Então, eu falei, o texto é esse, beleza. Quando eu comecei a revisar, eu ia falar o primeiro nível, tornozelo, admiração. Nós chegamos diante da presença de Deus admirados. Até mesmo quem não é cristão, quando vem aqui, sente o Espírito Santo, ele fica admirado. Mas não tem nenhum nível de comprometimento, não tem nenhum sentimento, não tem algo mais envolvido. E o segundo nível é a contemplação. Então a pessoa ela vem, ela admira. E agora ela já começa a falar, cara, eu acho que durante a semana eu não vou beber mais não. Eu acho que eu vou na igreja no domingo. Eu acho que isso aqui já não é mais para mim não. Então começa um nível de contemplação, a pessoa começa a entender. E depois vem um nível de decisão, onde a pessoa já está pela metade. Ela tem que tomar uma decisão agora. Agora é tudo ou nada. Ou eu vou de uma vez, ou eu volto. Agora você tem que decidir. Mas quando eu sentei, tudo mudou e nós vamos falar nessa noite sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. Nós vamos caminhar um pouco na palavra. Ezequiel capítulo 47. Aleluia. Ezequiel capítulo 47. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas saíam de baixo, do lado direito da casa, do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta inferior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados,
e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Mais 1000 e as águas agora davam nos lombos. Versículo 5. Mediu mais outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque a água tinha crescido. Águas que só se podiam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: filho do homem, então, viste isso? E ele me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde esse rio chegar, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. Sabe esse texto que nós lemos em Ezequiel? Ezequiel, ele foi um profeta chamado por Deus, e ele carregou uma mensagem durante o período de exílio do povo de Deus na Babilônia. Então ele tinha uma missão, era encorajar o povo de Deus, era trazer revelações dos céus àquele povo que estava no exílio babilônico. E do capítulo 40 a 47 de Ezequiel, nós vemos aquele homem, ou um anjo do Senhor em algumas traduções, que levava ele e fazia ele conhecer o templo, fazia ele conhecer as festas, os costumes. E no capítulo 47, que foi onde nós lemos, este homem fez ele conhecer um rio, rio este que brotava da entrada do templo, e este rio ele percorria por toda a cidade, e por onde esse rio passava, ele dava vida a tudo que estava morto. Sabe, eu olho para a nossa situação atual e eu vejo isso. O Mar Morto, ele era totalmente salgado, muitas coisas desaguavam dele. Quem sabe você essa noite esteja como um mar morto. Você já recebeu tanta coisa, mas tanta coisa de tantas pessoas, que você já não tem mais nenhuma expectativa dentro de você. Quem sabe você já recebeu tantas palavras negativas, e você não tem mais esperança de dias melhores. Mas eu estou aqui para te dizer que o rio do Senhor está aqui essa noite, e esse rio ele está passando, e esse rio ele vai tocar a sua vida, e vai trazer de volta à vida tudo que estava morto. Então ele encontra com aquele homem do Senhor, e eles começam a caminhar. Diga assim comigo: 1000 côvados. Mais forte: 1000 côvados. E aqui as águas davam nos tornozelos. Eu fui estudar qual que era a principal função do tornozelo, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Uma das principais funções do tornozelo é realizar os movimentos, e uma das outras funções é manter o equilíbrio da região medial do tornozelo para impedir o movimento eversal. Ou seja, uma das funções mais importantes dos nossos tornozelos é manter o equilíbrio, manter os nossos pés no chão, para que os nossos pés não vacilem. Daí a gente olha para Salmos e o salmista diz: o Senhor não deixará vacilar teus pés, aquele que te guarda, ele não dormirá. Mesmo que os nossos pés vacilem, o Senhor, ele está conosco. Então, tornozelo, águas nos tornozelos, está nos falando de equilíbrio. Paulo, em sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 1:7, ele diz assim para Timóteo: filho, eu não te dei um espírito de temor, de medo, de vergonha, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe, por muito tempo, nós fomos uma igreja que quis andar muito em poder, mas poder sem amor acaba criando um grupo fechado de crentes, onde as pessoas de fora vêm, mas elas não recebem o amor que devem receber, então elas acabam saindo. Mas por outro lado, nós também fomos uma igreja de muito amor, mas de nenhum poder.
E quando isso acontece, nós não passamos de uma instituição filantrópica, uma instituição que faz bem, que distribui comida. Isso é incrível, nós devemos fazer isso. Mas a grande verdade é que nós precisamos de um equilíbrio para agir em poder, mas também para fluir em amor. Nós precisamos agir em poder, fazer aquilo que Jesus entregou para a gente, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Mas também nós precisamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Então nós precisamos desses dias de equilíbrio. Talvez você está com a vida um pouco desequilibrada, fora do eixo. Mas eu creio que nessa noite o Senhor Ele está trazendo um equilíbrio para nós. Um equilíbrio onde nós teremos o discernimento do que fazer e daquilo que não fazer. Quais portas entrar e quais portas não entrar. Qual faculdade fazer e qual faculdade não fazer. O Enem está aí, amanhã vai ter de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que vai prestar ou vai prestar qualquer outro vestibular. Tudo que você fizer fora da vontade de Deus, que você pense que está tendo sucesso, é fracasso. Tudo que você fizer fora da vontade de Deus, que você pense que é sucesso, na verdade é fracasso. Então, nessa noite, peça equilíbrio ao Senhor, porque Ele vai nos trazer um equilíbrio, um discernimento de entender a forma como nós devemos agir como igreja, a forma como nós devemos nos comportar como pessoas, porque eu acredito que esse rio ele já está passando essa noite, essa onda não é em vão. O Senhor já tem falado, e a gente está esperando o quê para começar a agir? Não precisamos de nada, nós já temos uma palavra, e quem tem a palavra de Deus tem tudo. Vamos lá, é hora de agir, pegar aquilo que nós estamos recebendo e transformar isso em ações práticas. Nós falamos tanto sobre fogo, cantamos sobre fogo, é incrível, mas nós precisamos pegar esse fogo e transformar esse fogo em ações práticas. Então o primeiro nível é um nível de equilíbrio, um nível também onde nós devemos ter apego com o firme fundamento que é a palavra de Deus. Não existe avivamento sem fundamento. Não existe avivamento sem a palavra de Deus, que é a principal coisa. Então nós como igreja devemos não só buscar o poder, o avivamento, mas nós precisamos voltar os nossos olhos à palavra de Deus. Porque daqui a 40 anos, a geração que assumirá esse altar não é mais, talvez não seja mais a geração do meu pai, talvez não seja mais a geração de um pastor idoso que você conheceu. Daqui a 40 anos, quem vai estar aqui é você. Agora eu te pergunto, como você vai chegar aqui, sabendo que o Senhor já tinha te falado várias vezes, o Senhor já tinha liberado palavras no teu coração, e você só ficou negligenciando e não respondeu à vontade de Deus. Mas nessa noite, responda ao chamado de Deus, porque Ele quer te trazer um fundamento para que nós como igreja possamos viver um avivamento. Porque se nós pegarmos uma onda, como aquela mulher pegou, vocês viram a luta daquela mulher com aquela onda? Cara, e a onda ela é muito forte. Quem aqui já foi no mar, já conheceu a onda? Tem algum surfista aqui? Tem algum surfista aqui? Cadê o surfista? O irmão ali. Sabe, a onda do mar ela é muito forte. Às vezes você está na beira, você está na areia, com os pés, você acha que está firmado. Mas quando a onda vem, se ela te pegar despreparado, você se machuca. Porque você bate na areia, você rola, você bate cabeça, joelho. Você se machuca. Não tente, pelo amor de Deus, não tente pegar uma onda que não é para você pegar. Não tente pegar a onda de outra pessoa,
porque você vai acabar se machucando. Porque a onda que está fluindo para aquela pessoa, ela está no momento ideal. Aquela pessoa está no momento ideal de preparação da sua vida. Ela se preparou sua vida toda para aquilo. E ela está pegando essa onda. Talvez nós olhamos e desejamos viver a onda que o outro está vivendo. Mas o Senhor, Ele colocou algo no meu coração, que é: não tente, pelo meu amor, pegar uma onda que você não esteja preparado para pegar, porque você vai acabar se machucando. Então o primeiro nível é os tornozelos. Agora nós caminhamos mais um pouco e vamos para os joelhos. Repita assim comigo: mais 1000 côvados. E agora nós temos os joelhos. O joelho, ele é a principal articulação do corpo humano. Cada músculo ligado ao joelho, ele é muito sensível. E por isso eles são ligados um ao outro. E através dessa unidade, causa estabilidade a todo o corpo. O segundo nível, joelhos. Trata-se de unidade. Primeiro nível, equilíbrio, fundamento. Agora é o segundo nível, unidade. Sabe, no Antigo Testamento, quando Deus ele manifestava a sua glória no Santo dos Santos, havia uma arca, a Arca da Aliança, e sobre a sua tampa havia 2 querubins, e eles estavam em posição de joelhos. As suas asas se encontravam em cima e os seus joelhos se encontravam embaixo. Havia uma unidade entre esses querubins, e através dessa unidade a presença de Deus se manifestava. Então eu entendo, e nós entendemos essa noite, que a glória completa de Deus, que o avivamento, que o derramar do Espírito Santo, ele só vai vir quando aquilo que Deus já alinhou no céu se aliar com os nossos joelhos aqui na terra. Esses dias a gente conversando lá na igreja depois da oração, aí a gente falando sobre água, sobre rio, e aí começou a um falar para o outro brincando: você é um cano, você é um cano, Cristo é a água que passa por você, você é só um cano. Daí na hora veio uma revelação do Senhor, um insight. Nós somos canos por onde esse rio de águas vivas passa. E na junção desses canos, você sabe o que precisa para juntar um cano no outro? Como é que é o nome daquela peça que faz aquela voltinha assim? Como? Cristo é o rio. Nós somos canos. E entre o ligamento da minha vida e da sua vida, entre o ligamento da igreja, precisa haver muitos joelhos para que esse rio possa fluir com liberdade. Sabe, então nós devemos caminhar em unidade. É incrível, pastor, isso que nós estamos vivendo. É incrível, Carol, Lucas. É incrível isso que nós estamos vivendo como igreja hoje aqui. Porque há anos atrás, havia muitos muros, havia muitas coisas que nos separavam um do outro. Apesar de estar na mesma cidade, muitas coisas, muitas barreiras, paradigmas ainda nos prendiam. Mas através dos anos, esses muros foram se derrubando. E hoje nós podemos comemorar essa unidade do corpo de Cristo. Porque Deus ele não instituiu grupos para serem igreja. Não é isso, igreja não são grupos. Igreja é um corpo. Igreja é família. É carral, a palavra usada no grego para instituir igreja. Além de eclésia, também é carral. Carral é família espiritual. Uma família dada por Deus. Aonde aquilo que eu tenho falta, eu não consigo fluir. O Gabriel consegue fluir. O pastor consegue fluir. Você consegue fluir. Naquilo que eu consigo fluir e que talvez você não consiga. Nós fazemos essa troca. E nós vivemos em uma perfeita unidade. Porque assim deve ser o corpo de Cristo. Vivendo perfeitamente em unidade. Foi essa oração de Jesus em João 17. Pai, eu desejo que eles sejam um,
como eu e o Senhor é, para que o mundo possa ver que o Senhor me enviou. Cara, agora pensa comigo, olha o que nós fazemos por muitos anos. Através de uma desunião, nós fazemos com que as pessoas lá fora não nos reconhecessem como igreja, como família, porque não havia unidade entre nós. Mas o Senhor, neste tempo, Ele está levantando uma geração, Ele está levantando pastores, pessoas que não levantam uma bandeira de uma igreja, não levantam uma placa de uma igreja, mas que levantam e lutam pela bandeira do reino de Deus. Nós somos um só corpo, formado por muitos membros. Eu não vivo sem você, você não vive sem seu irmão. Fale para ele aí do seu lado, fala, cara, eu não vivo sem você. Agora é a oportunidade, irmão. Você estava olhando para aquela menina, agora é a oportunidade. Brincadeira. É isso, nós não vivemos um sem o outro. Nós precisamos dessa unidade. E o maior interessado nessa unidade é aquele que é o cabeça, que é Cristo. Em nenhum momento esteve no coração de Jesus essa desunião que nós vivemos alguns anos atrás. Mas isso que está acontecendo é aquilo que estava no coração dele desde o princípio da igreja. É viver em unidade. Lembra de Atos 2:42? No partir do pão, nas orações, na comunhão. E assim multiplicavam-se o número daqueles que o seguiam, dia após dia. Quando nós lutamos por algo que está ligado nos céus, unimos os nossos joelhos na terra, partimos o pão entre nós, assim o mundo nos reconhecerá que nós somos a igreja que Cristo falou. E assim eles entenderão que foi Cristo que nos enviou. Então, o primeiro nível de equilíbrio, segundo nível de unidade, e agora nós entramos no terceiro nível. Diga assim comigo, mais 1000 côvados. Agora as águas batem na cintura, ou nos lombos. A cintura é a estrutura óssea e de ligamentos, juntas e articulações, presente na região popular interpretada como linha da cintura. Ela fica na porção inferior do tronco e ela realiza a conexão entre os membros superiores e os membros inferiores. Sabe, nós como igreja, estamos vivendo por um tempo, nós estamos passando por um tempo de conexão entre o corpo de Cristo. Por muitos anos, os nossos pais carregavam a bandeira, lutaram por isso que nós estamos vivendo hoje. Por muitos anos, eles usaram espadas e derramaram sangue para conquistar povos, cidades, para estabelecer a presença de Deus em um determinado lugar. Mas agora nós precisamos entender que não é mais um tempo de lutar espada para matar e conquistar. Agora é um tempo de deixar a espada, sentar-se na mesa como Jesus fez, calçar as sandálias da preparação do Evangelho e começar a nos mover nessa promessa que Ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós estamos nessa transição, nesse tempo de conexão entre a igreja antiga e a igreja atual e a igreja do futuro. E por muito tempo os nossos pais, eles sofreram por isso. Nós precisamos reconhecer. Tudo que eles fizeram foi genuíno. Tudo que eles fizeram foi com a intenção de preservar a pureza em nossos corações. Talvez erraram em alguns pontos. Nós também erramos, ninguém é perfeito. Mas nós precisamos honrar e reconhecer o que os nossos antepassados fizeram. Hoje eu vejo muito, eu acredito que não seja só eu vejo uma falta de honra tão grande por aqueles que fizeram tanto, por você, por mim. Talvez nós chegamos na igreja e nós não reverenciamos o culto dado ao Senhor.
Talvez nós chegamos na igreja, ficamos no celular de conversinha, sendo que homens e mulheres tiveram suas cabeças cortadas, seus sangues derramados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui sentados ouvindo essa palavra que vem do céu. Nós precisamos reconhecer e valorizar isso. Você já ouviu falar de Martinho Lutero? Você já ouviu falar de Charles Finney, John Wesley, William Seymour, Billy Graham? E além desses, existem milhares de milhares de milhares que nós nunca saberemos o nome, mas eles eternizaram seus nomes no livro da vida, dando a vida por mim e por você. Nós precisamos reconhecer isso e entender esse tempo de conexão. O Senhor está trazendo sobre nós, Ele está trazendo sobre nós aquilo que Ele irá fazer na próxima geração. Tudo que a próxima geração conhecerá e saberá sobre a igreja é aquilo que nós iremos mostrar para ela. Agora eu te pergunto, o que é que nós iremos mostrar para a nossa próxima geração? Qual é a igreja que nós vamos entregar para a nossa próxima geração? Se você é alguém que não se preocupa com a tua próxima geração, você precisa acordar para a vida. Você precisa acordar. Porque o reino de Deus, ele é formado de gerações em gerações. Deus, ele é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, geração em geração. Esses dias, a gente vindo de Goiânia, aí tinha um dos rapazes aqui da banda, não vou falar quem que é, ele falou, não quero ter filho, e eu do mundo do jeito que está, e ele anda, eu não quero ter filho. Aí eu falei para ele, é? Falei, cara, você tem que pensar que o teu filho, ele vai ser a resposta que a próxima geração precisa. Mas o mundo está indo de mal a pior, como é que eu vou criar os meus filhos? Você tem que pensar e preparar o teu coração, que teu filho, ele vai ser a resposta que a próxima geração precisa. Agora imagina se nós não nos colocamos na posição e planejamos, talvez você esteja solteiro ainda, e você nem pense nisso, mas no dia que você pensar, coloque isso no teu coração. Se nós como igreja não tivermos filhos, não reproduzirmos, não colocarmos filhos, homens e mulheres de Deus na terra, como será a próxima geração? Será que vai ser o dobro, o triplo do que nós temos visto aí fora? Agora eu te pergunto, você quer viver por isso? Você quer passar por isso? Você quer que o filho da pessoa que está do seu lado passe por isso? Não. Você tem que pensar que a tua próxima geração, o que você está construindo hoje, a história que você está construindo hoje, nunca foi sobre vir só à igreja, sobre cantar algumas músicas aqui. Não, nunca foi sobre isso. É sobre uma história que nós construímos dia após dia para deixar um legado para a próxima geração. Nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos entregar algo concreto e sólido para a próxima geração. Porque, mais uma vez, repito, tudo que a nossa próxima geração conhecerá sobre a igreja é aquilo que nós apresentaremos a ela. Então nós devemos apresentar uma igreja sadia, equilibrada, que flui no poder e no amor, e que quando você estiver bem velhinho, eles perguntarem para você, pai, como era que você fazia os cultos, ou como era que você ia à igreja, como era que era a igreja antigamente. Que pelo amor de Deus, você não tem que falar para o seu filho, filho, eu lutei tantos anos por algo e eu fracassei. Será que teu filho vai chegar para você e falar, pai, foi por esse Jesus que você viveu a vida inteira? Você ia na igreja todo culto, todo domingo para o mundo estar do jeito que está hoje? Não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para preparar hoje, construir uma história hoje, para deixar um legado para a próxima geração. Nós como igreja, nós devemos nos preocupar com a próxima geração.
Então, quando nós entendemos essa conexão, agora nós passamos para um novo nível. Repita comigo: mais 1000 côvados. E agora nós chegamos no último nível. Fique de pé. Então nós entramos no último nível. Nós ouvimos falar muita coisa sobre os últimos tempos. Nós temos ouvido falar da nossa geração, que é a pior geração de toda a história. Eu não sei você, mas eu não acredito nisso. Porque se a gente aceitar e tomar isso como verdade, isso vai se tornar uma verdade absoluta nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos e falamos, o mundo está ruim, o mundo não tem jeito, para com isso, pelo amor de Deus. Você não foi chamado para ser mais um que reclama, você foi chamado para transformar o mundo. É um mimimi, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, vamos amadurecer, crescer em maturidade. Não devemos agir mais como filhos imaturos, que só sabem pedir e pedir coisas para o Pai, e quando se chateiam, ficam de mal de Deus. Para com isso, cresce, amadurece. Seja um filho que é a resposta do Pai para esta geração. Seja um filho que vai responder ao Pai de acordo com a necessidade dessa geração. Essa onda que está vindo sobre nós, esse último nível do rio que está vindo sobre nós, essa última onda do Espírito Santo, não é o final, mas quando ela desaguar, ela vai gerar um começo. E qual é esse começo? Ela é o destravar do próximo nível. E qual é esse nível? É um nível de total submersão no rio do Espírito Santo. O rio onde você não tem controle. O nível onde seus pés não conseguem mais tomar as decisões. E sabe qual que é esse último nível? Eu vou te apresentar nessa noite. Então, depois desses eventos, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. É este o nível. É este o nível. É este derramado espírito. Agora, você sabe qual que é o significado da palavra Espírito que foi usado aqui em Joel 2:28. É a mesma palavra que Deus usou quando soprou o sopro de vida, o fôlego de vida para Adão. Ruach, o sopro que deu vida à humanidade, é o mesmo sopro que trará sobre nós nesses últimos tempos uma ressurreição da vida, uma ressurreição do corpo verdadeiro e a unidade de Cristo. O mesmo Espírito que soprou sobre Adão e deu vida para ele, é o mesmo Espírito que será derramado sobre nós nesses últimos dias. E esse Espírito, ele vai gerando vida. Ele vai gerar vida. Ele vai gerar vida nas escolas. Esse rio sai do altar e ele vai para as escolas, ele vai para as faculdades, ele vai para as empresas, ele vai para as universidades. Aonde esse rio passar, haverá vida. Feche seus olhos. Papai, papai, o meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim.
vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Onde estão aqueles que se levantam? Onde estão? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo. Milhares de milhares, o meu amado é o mais belo. Milhares de milhares, Vamos levantar o nome deles. Aquele que é o cabeça. Yeshua, Só coração. Seu nome é Yeshua, Levante suas mãos ao céu nessa hora. Você é a resposta de Deus para essa geração. Você é o filho que Deus estava esperando para essa geração. Você vai mudar os ambientes aonde você está. Você vai ser uma extensão do reino de Deus aonde você vai chegar. Que se levante pastores, que se levante ministros, que se levante advogados, médicos, cozinheiros, que se levantem agrônomos, agricultores, na política, nas artes, em todas as